Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Essa é uma série de vídeos em que eu estou falando sobre como as emoções influenciam as suas decisões e os seus negócios. E até o final dessa série, você vai aprender como ler as emoções, como ler as pessoas, para você poder gerenciar as situações e extrair os melhores resultados delas. No vídeo anterior, nós vimos que existem problemas, ineficiências, conflitos, erros nas decisões que nós tomamos quando a razão e a emoção competem entre si, o que ocorre devido à existência dos três cérebros. Nós vimos que quando tomamos decisões em que permitimos que todo o cérebro participe, cada uma das suas partes tem objetivos diferentes, prioridades diferentes, e cada uma delas tenta otimizar os seus próprios interesses, sendo que a decisão final acaba sendo não ótima, não ideal. Agora falando dos assuntos desse vídeo, que problemas são esses causados pela competição entre a razão e a emoção? Que problemas são esses que atrapalham as nossas decisões? Deixa eu te contar uma história sobre economia comportamental, sobre finanças comportamentais. Em 1979, Daniel Kahneman, um psicólogo e economista, e Amos Tversky, um psicólogo que usava modelagem matemática em suas pesquisas de psicologia, publicaram um livro chamado A Teoria da Perspectiva, uma análise de decisão sob risco. Em suas pesquisas, eles usaram psicologia cognitiva para explicar várias divergências entre duas coisas: como processos de tomada de decisão em situações de risco realmente ocorrem na prática e como eles deveriam ocorrer conforme previsto pela teoria econômica neoclássica que apareceu por volta de 1900. As suas pesquisas e os seus estudos formaram a base para uma nova área, a economia comportamental, que estuda os efeitos de fatores psicológicos, cognitivos, emocionais, culturais e sociais nas decisões de indivíduos e instituições e como essas decisões variam em relação ao que é previsto pela teoria econômica tradicional. Em 2002, Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia pelas suas contribuições no campo da economia comportamental. O Tversky morreu em 1996, infelizmente, e como o Prêmio Nobel não é dado póstumamente, talvez seja por isso que ele não ganhou junto com o Kahneman. Dentro de economia e finanças comportamentais, existe um conceito fundamental que é o viés cognitivo. Viés cognitivo é um padrão sistemático de desvio da racionalidade no julgamento, na tomada de decisão e no comportamento, e que é a mesma coisa que dizer que os julgamentos, as decisões e os comportamentos são de certa forma irracionais. Os vieses cognitivos são os tais problemas de que falamos anteriormente. São os problemas causados pela competição entre a razão e a emoção e que afetam as nossas decisões. Se você quer estudar a fundo os diversos tipos de vieses cognitivos que existem, veja o livro que Kahneman publicou em 2011 chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e que sumariza grande parte das suas pesquisas. Também é importante você ver os livros do Richard Thaler. O primeiro deles é Nudge, publicado em 2008, e o outro, publicado em 2015, chama-se Misbehaving. Thaler é um economista que colaborou com o Kahneman desde o início de suas pesquisas, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017, também pela sua contribuição no campo da economia comportamental. Todos esses livros tratam dos vieses cognitivos e da inter-relação entre psicologia e economia no processo de decisão. Agora lembrando, quem é que causa os vieses cognitivos? Pelo fato de termos os três cérebros que vimos antes, as nossas decisões e os nossos comportamentos ficam muito fortemente influenciados por emoções, por sentimentos, pela pressão social, por motivações individuais e pelo uso de heurísticas, que são atalhos mentais, são as tais das regras de ouro.
Futuramente eu planejo colocar vídeos no canal falando sobre os diversos vieses cognitivos existentes e o seu papel em finanças, mas isso é assunto para outra série. Agora vamos falar sobre como minimizar ou mesmo como eliminar o problema de más decisões causadas pelos vieses cognitivos. Entre as diversas técnicas e estratégias que existem para tentar minimizar esse problema, o livro Emotionomics explora uma técnica que é muito importante e muito eficaz. Primeiramente, o livro apresenta o conceito de Say-Feel Gap, que é a desconexão que frequentemente ocorre entre o que as pessoas dizem e o que elas sentem. E o que elas sentem é o que acaba por determinar, por influenciar fortemente o que elas fazem. Como, por exemplo, se elas vão comprar ou não um produto, se elas vão trabalhar ou não com dedicação, ou se elas vão investir ou não em um determinado projeto. Vamos ver um exemplo do Say-Feel Gap. Imagina um empresário que diz o seguinte: eu quero ser inovador, eu quero melhorar a minha competitividade no mercado, tenho diferenciais competitivos, eu quero ser líder em qualidade de processos e produtos, eu quero desenvolver inteligência de negócio que me traga vantagens competitivas. E o que ele sente? Ele tem medo de investir em algo que tem resultado incerto e perder dinheiro. Ele tem medo de ser o primeiro a testar um produto e passar por bobo se as coisas não funcionarem. Ele tem medo de sair da zona de conforto dele. E, portanto, o que ele faz? Ele pergunta: quem é que já está usando esse produto ou serviço? Como se isso fosse possível, já que é uma inovação. Ele quer uma prova de que não vai dar nada errado. Ele diz que vai esperar alguém do mesmo setor usar e aí quando der resultado, ele volta a olhar novamente. Ou seja, ele não faz aquilo que ele disse que ele queria fazer. Ok, mas então voltando, o que nós devemos fazer para obter decisões mais coerentes, mais racionais e mais lógicas? Nós temos que detectar corretamente e eliminar o Say-Feel Gap para alinharmos o que as pessoas dizem com o que elas realmente sentem e, portanto, com as ações com o que elas realmente vão fazer. E como é que nós vamos detectar e eliminar o Say-Feel Gap? Para fazer isso, nós precisamos saber ler e identificar as emoções existentes e depois determinar quais estão presentes em uma determinada situação. Quando você fizer isso, você vai conseguir entender como essas emoções estão afetando o processo racional de tomada de decisão e então você vai conseguir gerenciar essas emoções para que elas não atrapalhem, inclusive ajudem no processo de tomada de decisão. E aí você pergunta: como é que eu leio, como é que eu identifico as emoções? Você fará isso usando um sistema, uma técnica chamada de Facial Action Coding System, que é o sistema de codificação de ação facial, que foi criado na década de 60 e muito desenvolvido depois disso por um psicólogo chamado Paul Ekman, que publicou vários livros sobre esse assunto. O Facial Action Coding System é apenas um nome complicado para se referir às expressões faciais. Apenas para você saber, o sistema desenvolvido pelo Paul Ekman foi feito com base em estudos do Charles Darwin, isso mesmo, aquele da teoria da evolução, que foram publicados em 1872 no livro do Darwin chamado de A Expressão das Emoções em Humanos e Animais, e que mostrava semelhanças nas expressões faciais de humanos e de macacos quando eles experimentavam as mais diversas emoções. E por que esse sistema, essa técnica funciona? Porque esse sistema é estável, é uniforme, é universal. Até uma pessoa nascida cega tem as mesmas expressões faciais inatas que as pessoas que podem ver. Essas expressões estão presentes inclusive nos animais, como mostrou Darwin. Esse sistema é utilizado pela CIA e pelo FBI, entre muitas outras empresas e instituições, para desenvolver as suas atividades. E apenas como curiosidade, se você gosta de séries de TV,
Esse sistema do Paul Ekman é explorado lá na série Lie to Me. Ok, eu sei que você pode não estar acreditando completamente nisso que eu estou dizendo, então dá uma olhada nessas imagens. Será que dá para saber o que todos os humanos e os animais estão sentindo nessas situações? Agora olhe para essas outras imagens. E nessas imagens, será que dá para saber o que os humanos e os animais estão sentindo? O fato é que as expressões faciais são uma ferramenta poderosa para detectar as emoções realmente experimentadas pelas pessoas. Então, quais são os 6 tipos de emoções básicas, fundamentais, que existem nos seres humanos? Surpresa, nojo, felicidade, medo, raiva e tristeza. Essas são as 6 emoções básicas. As várias outras que existem são simplesmente combinações dessas. Esses desenhos que representam as 6 emoções básicas são bem interessantes. Depois você olha com mais calma para começar a aprender como detectar as emoções. No próximo vídeo, nós vamos começar a estudar em detalhes as expressões faciais relacionadas a cada uma das emoções. E aí, você vai aprender a identificar o que as pessoas realmente estão sentindo e não aquilo que elas dizem que estão sentindo. E com isso, você poderá gerenciar a situação para conseguir exatamente o que você quer. Parece bom, não é? Então, espero te ver no próximo vídeo. Até lá!